eles não são soldados romanos, tá? O Aleijadinho, ele coloca soldados portugueses. Contém 3 detalhes que vão comprovar isso aí. O primeiro é o detalhe do cinto com a fivela de metal. Depois é a bermuda que eles têm debaixo do saiote. E o último é o detalhe das botas, tá? Porque os soldados romanos, eles calçavam sandálias de couro. A partir daqui, o Aleijadinho passa a colocar a revolta que ele sentia contra o domínio português. Então ele coloca os soldados também com uma expressão bem agressiva. O detalhe dos olhos esbugalhados, o nariz é bem adunco e o queixo também é bem caricaturado. E Pedro, com a espada levantada para cima, a roupa dele não é a roupa de um discípulo, é como se fosse a roupa de um padre, que quis simbolizar os padres jesuítas naquela época. E esse Cristo, a sua posição é de quem estivesse dançando balé. E o mais interessante da capela é um soldado que está enjoelhado à frente de Cristo, é o soldado Malco. Vocês vão observar o cabelo dele que sai do capacete. Tá? Aquele cabelo ali, ele tem um formato de uma pata, como se fosse a pata de um leão. Tá? No caso, Aleijadinho, ele queria demonstrar o homem como instinto animal. Porque na Bíblia fala que Pedro, ele ficou revoltado com a prisão de Cristo. Então ele foi e cortou a orelha deste soldado. Aí Cristo vai e coloca a orelha. Então a orelha dele está na mão direita de Cristo. Número 7 e nem do número 13. Dessem 7 capelas, eles fizeram 6, e aqui eles colocaram 2. Então nós temos a flagelação e temos também a coroação de espinhos. E para diferenciar uma passagem da outra, além deles colocarem uma coluna de madeira no meio da capela, o que acontece? O Cristo, na flagelação, ele é bem mais claro do que o da coroação. Tá? Elas foram feitas em 1796, ou seja, 4 anos após a Inconfidência Mineira. E era uma época que havia muita repressão aqui em Minas Gerais. Então, se o Aleijadinho fosse criticar, ele não ia diretamente ao povo, ele apenas criticava através da obra. Aí os soldados, novamente, vão aparecer com o traje da guarda portuguesa. É que a partir daqui, o Aleijadinho passa a fazer uma comparação entre o Cristo com o Tiradentes. Porque o Cristo não é marcado, mas ele vem com aquela marca de sangue no pescoço para simbolizar a morte de Tiradentes. Tá, igual eu expliquei para vocês, as imagens foram feitas no final da vida de Aleijadinho, né? E aqui ele passou a trabalhar apenas com os principais personagens. Alguns soldados foram feitos por uma equipe que trabalhava com ele. E essa equipe cá, esses trabalhos aí. Tá? Vamos observar que os soldados lá no fundo não tem assim nenhum tipo de expressão, é como se fosse um manequim. E esses aqui da frente, além de serem assim mais expressivos, aparece o detalhe das veias, dos músculos, coisa que não acontece com aquelas figuras lá atrás. Tá? Então a gente vê que essa equipe do Aleijadinho procurava manter o estilo, só que nem sempre conseguia, né? E tem um soldado, não acontece com aquelas figuras lá atrás. Tá? Então a gente vê que essa equipe do Aleijadinho procurava manter o estilo, só que nem sempre conseguia, né? E tem um soldado sentado ao lado de Cristo. Depois todo mundo I-R-I, que quer dizer Jesus Nazareno Rex Videorum, ou Jesus de Nazareno, rei dos judeus. Encontram 2 mulheres. A da frente com o lenço é Verônica, e a outra com a criança seria Marta. E essa criança que está no colo de Marta, a feição dela é de uma pessoa adulta e o corpo de criança. Então o Aleijadinho tenta colocar uma criança subnutrida para simbolizar a pobreza e a miséria que já existia em sua época. Cristo aqui, os olhos dele parecem serem reais, eles são de porcelana e foram importados da Alemanha. E é o único que tem uma expressão bem forte de sofrimento, que estaria simbolizando o seu cansaço na subida para o Calvário. É um anãozinho, que seria o bobo da corte, que Aleijadinho coloca para criticar a corte portuguesa, anunciando a crucificação de Cristo. Eles colocam um soldado como se eles tivessem dificuldade para tocar um instrumento. Aí o soldado, ele é bochechudo, o pescoço é inchado e a veia do pescoço também é bastante saliente. E eu falei para vocês que o Aleijadinho era supersticioso e que ele não gostava do número 7, né? E o 7 na maçonaria tem uma simbologia muito grande. Então ele colocou aqui dentro 7 soldados. Vocês podem contar. De certa forma, ele estaria desafiando a própria superstição.
Só que o Aleijadinho era tão supersticioso que ele conseguiu se defender. O 7º soldado ele colocou lá no fundo à esquerda, com o braço esticado, e com a mão ele faz uma figa, né, que seria para neutralizar a superstição.